Expressões regulares também suportam repetições. E aqui a gente vai começar explorando repetições com quantidades específicas. Então eu faço aqui match, vou usar o nosso Rzinho, barra D, que é qualquer dígito, e vou dizer que eu quero ele exatamente 4 vezes. Uso as chaves para isso. E vou passar aqui a string 1, 2, 3, 4. Beleza. Legal, ele me retorna esse match bonitinho. Se eu passar menos, passar só 1, 2, 3, veja que ele retorna none, não funciona. E se eu passar 1, 2, 3, 4, 5, veja que ele pega só os 4, porque ele está buscando especificamente 4. Então veja que o meu padrão espera 4, não me interessa quantos vêm além disso. Ele pega os 4 e para. Eu posso definir também quantidades mínimas na repetição. Posso fazer match, vou usar a nossa raw string também, barra D, vou botar aqui mínimo de 2, vírgula, e fecho as chaves. Então é mínimo de 2 e eu não especifico o máximo, é de 2 ou mais. Então eu fecho meu pattern e boto aqui a string 1, 2. Legal, ele fez o match certinho, porque é no mínimo 2. Se eu colocar mais, 3, 4, 5, 6, 7, ele pega todo mundo, partindo do mínimo para 2. Se eu colocar apenas 1, ele retorna none, porque não atende o critério de mínimo de 2. E se eu repetir esse outro aqui, que é no mínimo 2, e vai até o final, veja que esse processo ele é guloso, ou ganancioso, como seria o termo em inglês, greedy. Eu posso transformar ele num algoritmo preguiçoso, colocando aqui depois das minhas chaves uma interrogação. Então ele vai pegar no mínimo 2, o mínimo possível. Retorna aqui só os 2 primeiros. A interrogação é um modificador da repetição, que transforma a repetição gananciosa em preguiçosa. Também posso especificar mínimo e máximo das repetições. Posso fazer aqui um match, botar a nossa raw string com barra D, e vou botar aqui 2,4. Então mínimo de 2, máximo de 4. E vou botar aqui o texto. 1, 2, 3, 4, 5. Legal, veja como é que ele pega 4. Posso diminuir aqui para 4 também, vai pegar os mesmos caras. Se botar 3, também funciona. Se botar 2, também funciona. E se eu botar 1, não funciona. Aqui também eu posso usar a interrogação para transformar esse algoritmo de ganancioso em preguiçoso. Fazendo match, R, boto aqui barra D, 2,4, interrogação, fecho meu pattern e boto aqui 1, 2, 3, 4, 5. Veja que ele pega apenas 2, pega o mínimo possível. Um caso especial das repetições é quando eu quero 0 ou uma ocorrência, ou seja, quando um elemento é opcional. Eu posso fazer match, boto a nossa raw string, barra D, e boto aqui 0,1. Fecho aqui meu pattern e boto o texto 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, ele faz o match com 1. O 0 eu posso omitir e colocar aqui apenas vírgula, e funciona igual. Como você vê, esse algoritmo também é ganancioso, então eu posso transformar ele em preguiçoso com a interrogação aqui. Agora, ele não pegou nenhum, porque ele pega o mínimo possível, e o mínimo é 0. Esse caso é especial porque existe um operador para isso, e é a própria interrogação. Então eu posso fazer, ao invés de botar essas chaves aqui, eu posso colocar uma interrogação. A primeira interrogação, ela na verdade faz 0 ou 1 no caractere anterior, que é o barra D, e a segunda interrogação é o modificador para transformar esse cara em preguiçoso. Deixa eu tirar ela aqui por enquanto. Legal, ele fez 0 ou 1, pegou o máximo possível. Se eu colocar com duas interrogações, funciona com 0 porque ele pega o mínimo possível. Então para você ler sem se confundir, tem que entender o que vem antes do caractere. Então a primeira interrogação é o modificador de repetição e repete o que vem antes, seja um metacaractere, seja um grupo, um caractere e por aí vai. Já a segunda interrogação é o modificador do operador de repetição, transformando de ganancioso para preguiçoso. Outro caso especial é quando eu quero 0 ou mais ocorrências. Então eu tenho aqui match, R barra D, boto aqui 0, e fecho as chaves. Termino meu pattern e boto aqui 1, 2, 3, 4, 5. Legal. Ele me retorna o máximo possível por padrão. Eu posso omitir o 0 e veja que ele repete a mesma coisa. Esse padrão de 0 ou mais vezes também tem um operador especial. E a gente pode, em vez de colocar as chaves dessa maneira, colocar um asterisco. O asterisco indica que ele quer o anterior ocorrendo 0 ou mais vezes. Ou seja, o barra D 0 ou mais vezes. Está lá funcionando. E novamente, esse cara é ganancioso. Mas se eu botar a interrogação logo depois do asterisco,
ele vira preguiçoso e pega o mínimo possível. Finalizando as repetições especiais, temos aqui o caso de uma ou mais vezes. Então, se eu fizer match, boto aqui minha raw string /d e coloco aqui 1, fecho chaves, termino meu pattern e vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Ele pega todo mundo de novo. Eu posso substituir essa anotação com chaves por um mais. E esse cara é interessante porque ele exige no mínimo uma ocorrência. Se eu colocar aqui só com A, B, C, veja que ele retorna none, porque ele não encontra o mínimo de uma ocorrência de dígitos. Deixa eu voltar para o caso anterior e vamos analisar que esse cara também é ganancioso. E para eu transformar ele em preguiçoso, tem que botar uma interrogação depois do mais. Então eu volto aqui, boto a interrogação, e veja que ele pega o mínimo possível, ou seja, uma ocorrência. A relevância das repetições preguiçosas fica claro quando eu tenho esse tipo de string aqui, ó. Text é igual a attr1 é igual, abre aqui a string, value1, espaço attr2 igual, outra aspa aqui, value2, e fecha aqui a string. E eu quero extrair todos os valores dos atributos. Então eu posso fazer um find all, e boto aqui o meu pattern, com um Rzinho na frente, e boto aqui o text. Agora eu vou preencher esse pattern. Bom, o que eu quero está entre aspas. Então eu boto aqui duas aspas dentro, e botar ponto mais. Ou seja, qualquer caractere que estiver entre aspas com pelo menos uma ocorrência. Olha o que ele me retorna. Ele encontra um cara só, porque como ele tenta buscar o máximo de vezes, ele vai até a última aspas. Esse é o caso perfeito onde eu tenho que colocar uma interrogação. Find all, r, ponto mais interrogação, fecha aspas, fecha o pattern, text. Pronto, me retornou os dois valores, exatamente como eu queria. Só que usar o mais também pode ser perigoso, porque vai que eu tenho um atributo vazio. Vamos alterar aqui, ó, text é igual, eu boto attr1 igual, abre e fecha aspas, attr2 igual, abre e fecha aspas, termina a minha string. E vou fazer de novo aqui o meu find all. Olha o que acontece? Ele não consegue encontrar. Ele retorna errado porque ele exige no mínimo uma ocorrência. Então, para esse cara, eu não tenho escolha, eu vou ter que botar o asterisco ao invés do mais, para suportar 0 ou mais ocorrências. Pronto, agora ele encontrou as duas aspas vazias. O match e o search retornam para a gente um match object. Vamos dar uma olhada nele. M é igual a match, boto aqui minha expressão regular, /d, mais. E vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Veja então que eu dou um type, m, ele me retorna sre match. Esse cara tem 4 métodos importantes. Tem o método group, me retorna o que ele fez match. Tenho aqui o m.start, que é onde ele começou encontrando o match. m.end, que é onde termina o match, como se fosse o slice do match na string original. E tem o m.span, que é o start e o end como uma tupla. Quando eu uso a expressão regular e ele não encontra, não faz o match, ele não me retorna um match object vazio, ele me retorna none. Por exemplo, print match r /s mais 1, 2, 3, 4. Olha só, none, porque ele não encontra a correspondência daquele padrão nessa string. Expressão regular não é só para verificar se existe ou não um padrão na string. Também serve para extrair informações dessa string. Para isso, a gente usa grupos de captura. Eu tenho aqui um texto HTML, que é uma tag input, que tem o type, aí tem o atributo, né, type com text, ID com ID CPF, name com CPF. Eu quero fazer uma expressão regular para extrair essas informações, extrair o nome da tag e extrair cada valor dos atributos. Então eu vou fazer aqui, pattern é igual, minha raw string, e aqui eu vou fazer, bom, eu quero que comece com um sinal de menor, e vai ter aqui uma tag. E eu quero extrair o nome da tag. Eu vou pegar aqui, ponto mais interrogação, espaço. Ou seja, eu quero que ele faça match com qualquer caractere antes de um espaço. E vou colocar esse cara entre parênteses para indicar que é um grupo de captura. Depois disso, eu tenho aqui o type igual, abre aspas, e eu quero só o valor sem aspas. Quero só string entre aspas. Então, de novo aqui, ponto mais interrogação, fecho aspas. E aqui eu envolvo também entre parênteses para indicar uma segunda captura. Dou um espaço aqui, tenho também o ID. ID igual
abre e fecha aspas, e eu tenho aqui outro grupo de captura, ponto mais interrogação. E para fechar, tem um espaço aqui com name, igual, abre e fecha aspas, e aqui dentro eu boto um outro grupo, também com ponto mais interrogação. Beleza, esse é o nosso pattern. E agora eu vou fazer m igual a match, pattern, HTML. Ou seja, estou aplicando aquele pattern ali em cima na string HTML. Veja que ele encontrou algumas coisas. Olha que interessante, que ele fala, ó, span de 0 até 41. E ele diz o que ele deu match. Só que aqui ele está olhando o match inteiro. Veja no final, depois da aspas do CPF, que ele não incluiu o fechamento da tag, porque ele só considera o match, ele não está preocupado com o formato do HTML. Esse match object tem coisas especiais. Primeiro que se eu fizer m.groups, olha o que ele me retorna. Uma tupla com todos os grupos de captura. Então eu tenho aqui o input, que é o primeiro grupo de captura, é o primeiro parênteses, o type text, que é o segundo, porque é o segundo parênteses, o ID CPF, que é do ID, que é o terceiro parênteses, e o CPF, que é do quarto parênteses. Então dessa maneira eu consegui extrair informações a partir de um padrão. E isso serviria para qualquer texto que tenha essa estrutura. Eu posso selecionar o grupo específico, usando m.group no singular, e passando aqui qual grupo que eu quero. Posso passar o grupo 0. E o grupo 0 ele me retorna o match inteiro, ó. É o que está lá em cima descrito pra gente. Se eu passar 1, ele me dá o primeiro grupo match. Posso passar 2, ele me dá o próximo. E eu posso passar também vários, ó. Posso passar 2, 1, 3. E ele pega os 2, o 1 e o 3. Fica super útil para você extrair informação de uma string e utilizar no seu código. Vamos tentar agora generalizar o nosso pattern. Eu tenho então HTML1, que é a nossa string anterior, e tem HTML2, que é a mesma tag, mas a ordem dos atributos está diferente. Aqui eu indico o nosso pattern, que espera uma ordem específica. Como é que eu consigo generalizar isso? Para resolver isso, eu posso usar um grupo de não captura. É basicamente um agrupador para me ajudar a estruturar uma expressão regular sem gerar capturas. Não tem nenhuma questão de eficiência, é só realmente organização. Bom, vamos alterar o nosso pattern. A gente tem aqui o pattern completo com a ordem das coisas. O que eu quero é que ele tente o type, ou o ID, ou o name. Só que tente várias vezes. Então eu tenho primeiro de tudo agrupar esses caras. Vou botar aqui parênteses, interrogação, 2 pontos. Isso é o que indica a abertura de um grupo de não captura. Aqui eu vou ter, no final do nosso name aqui, fechar esse parênteses. Agora, entre eles, eu vou colocar o pipe. Então, dessa maneira, eu tenho aqui type, ou ID, ou name, com seus respectivos grupos. Só que ainda não é suficiente, porque eles não estão grudados uns nos outros. Eu preciso ter um espaço opcional entre eles. Então, eu tenho aqui fora um novo grupo de não captura. Boto aqui, interrogação, 2 pontos, e aqui no final eu boto espaço, interrogação e fecho. Por quê? Porque o último aqui em cima, como você pode ver, ó, não tem um espaço. Então esse espaço que a gente encontra aqui é opcional. E eu quero que esse grupo de fora aconteça 0 ou mais vezes, de forma gananciosa. Olha o que acontece agora. M é igual a match, e vou colocar aqui o nosso novo pattern com HTML1. Quem é o M? Encontrou m.groups, tá lá bonitinho, input, text, ID, CPF, CPF, na ordem do HTML1. E agora eu vou fazer m é igual, match, nosso pattern, HTML2. E aqui, quem é esse cara? Ele encontrou também. Faço então m.groups. Bacana. Olha que interessante. A ordem dos grupos é a mesma, porque o Python define isso pela ordem de apresentação dos parênteses no pattern. Então eu tenho o primeiro aqui é o grupo 1, esse daqui é o grupo 2, esse daqui é o grupo 3, esse daqui é o grupo 4. E aí, mesmo que a string tenha ordens diferentes, esse cara é respeitado na hora que eu chamo aqui o m.groups. Super bacana.